Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer só um vídeo curtinho hoje aqui, tá? Até porque eu ando com menos tempo ultimamente, vocês sabem. Tô até um pouco ofegante, que eu tive que subir num lugar bem alto aqui para tentar resolver um problema. Tô ficando velho para fazer certas coisas. Mas enfim. E eu também ando com medo. Por incrível que pareça, eu tô chegando ao ponto ridículo. Não é bem medo, sabe? Como é que eu vou dizer? Eu vou dizer cansado, sabe? De abordar certos temas aqui nesse canal. Porque às vezes você tenta ser honesto e abordar um tema e as pessoas começam a te xingar ou te acusar de coisas que você não fez. Que nem, por exemplo, os dois vídeos que eu fiz sobre o Velho Testamento, de Moisés e aquele outro lá de Samuel, que mandou matar as crianças, as pessoas vieram me acusar e me xingar, algumas aí no comentário, falou que eu estava passando pano para judeu. Eu digo, não, gente, eu fui bem claro, até na história de Moisés, de Eliseu, perdão, das ursas, eu falei que aquela história não é real. Eu falei, para mim essa história é a mais improvável da Bíblia, a mais absurda. Como é que duas ursas iam matar 42 crianças ou jovens? Eu fui bem claro, essas passagens que eu analiso, pessoal, elas não têm que ser real. Eu estou analisando o que está escrito. Por isso que o nome do meu canal é Analisando as Escrituras. Agora, eu não tenho que ser desonesto comigo, com os meus estudos, ou até mesmo com meus seguidores, porque algumas pessoas pensam diferente. Porque pegaram a Bíblia em português, aprenderam em português equivocado, então eu teria que mentir. Eu até perguntei para dois desses aí, então eu tenho que mentir para agradar o seu ego. Porque se eu der a minha interpretação, que eu estudo há anos a Escritura, eu estou sendo errado e desonesto. E outra, por que não saem do canal? Teve um aí que eu já dei ban, tá, pessoal? Porque se acham que eu sou desonesto nas minhas interpretações, todo mundo é livre. E como esse canal também está muito fraco ultimamente, pessoal, eu realmente ando cansado de abordar alguns temas aqui nesse canal. Ainda bem que meu outro canal está subindo, tá bombando pra caramba. Porque se uma hora aquele canal chegar ao ponto que eu quero, aí eu vou diminuir cada vez mais vídeos nesse daqui. Porque esse canal sempre foi o mais estressante. Eu ganho pouco nesse canal e sempre tem que ouvir vários tipos de acusações de pessoas que não entendem o que eu estou falando nos vídeos. Eu não fui bem claro falar que essas passagens não são reais, são construções, metáforas, construções posteriores. Eu estou analisando o que está escrito, independente de ser real ou não. Agora, se algumas pessoas não entendem isso, eu lamento. Melhor seguir em outros canais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A passagem do dia é a passagem mais difícil que tem para mim. Eu tive até que pedir ajuda, que eu estava analisando essa passagem já faz um mês, e por coincidência hoje um seguidor meu me perguntou sobre essa passagem. Eu até pedi ajuda para os meus amigos judeus para entender, que é a passagem de Êxodo 13, que fala assim: Deus falou a Moisés dizendo: consagra-me todo primogênito, tudo que abre útero materno, entre os israelitas, homem ou animal será meu. Então Deus está pedindo para consagrar os primogênitos para ele. Esse termozinho em hebraico aqui, pessoal, é o termo herem, tá? Só que esse termo é muito difícil, eu já vou explicar por quê. Deixa eu só ler aqui para vocês o rodapé, que essa passagem aqui é um acréscimo, tá? Ó, a lei dos primogênitos é acréscimo ao relato antigo. Então tinha um relato antigo e alguém acrescentou isso daqui. Ela não está ligada à Páscoa, mas à morte dos primogênitos dos egípcios, e no Código da Aliança. Ela é independente da Páscoa. Isso daqui é retomado, pessoal, aqui no versículo 11. Os primogênitos. Quando Deus te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver dado a ti, apartará para Deus todo ser que sair por primeiro do útero materno, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão para Deus. Então aqui ele fala de homens e de animais, que os primogênitos seriam para Deus. Deixa eu só ver o que diz aqui. Ó. De acordo com os mais antigos códigos de Israel, os primogênitos humanos e dos animais pertencem a Deus. Os primogênitos dos animais são oferecidos em sacrifícios, que nem você pode ver em Deuteronômio 15. E uma parte deles é devida ao sacerdote, que nem Números 18, 15 e 18. Exceto o primogênito do jumento, que é resgatado ou tem a nuca quebrada. Como em geral os animais impuros. Os primogênitos humanos sempre são resgatados, então eles não são sacrificados, sabe? Eles são resgatados. Os textos de Êxodo 13 ligam essa consagração à saída do Egito à 10ª praga. Os levitas são consagrados a Deus em substituição dos primogênitos de Israel, então poupados. Então vamos lá, independente de ser acréscimo ou não, pessoal, eu vou tentar explicar que isso aqui é bem complicado, essa parte aqui. E com certeza vai ter gente que não vai entender também, mas tudo bem. Essa palavra herem, ela é uma palavra muito difícil de você dar uma interpretação em português, ou qualquer outra língua, porque ela é uma palavra ambígua. Ela significa aquilo que é isolado, que é separado. Só que quase sempre quando ela aparece na Bíblia, ela significa aquilo que é isolado para um castigo de Deus, para uma punição. Por exemplo, quando se refere a uma cidade, e Deus consagrou Sodoma para ser destruída. Então ele consagrou, separou aquela cidade para ser vítima do seu castigo eterno. E os animais, que nós vimos agora, eles eram consagrados ou separados para serem mortos. Eles iam ser comidos ali na oferta, no holocausto, no dízimo, etc. Só que aqui, no contexto de humanos, fica um pouco mais complicado, porque esses humanos eles seriam separados para Deus. Então o que ia acontecer com eles? Eles iam ser mortos? Eles iam ser comidos?
Complicado. A única explicação possível para essa palavra estar ali, pessoal, que as Bíblias traduzem como consagrado, é porque antes dos levitas, todo primogênito de Israel era ele que fazia o serviço ao Senhor. Ele tinha que prestar um serviço ao Senhor, como se ele fosse um sacerdote, um ajudante, tipo um obreiro de igreja hoje em dia. Ele tinha que fazer todo aquele serviço ao Senhor, que também não era um serviço muito fácil. Por exemplo, no templo, tinha que pegar o animal, abater o animal, cortar as partes, separar, fazer isso, tirar gordura, tirar sangue, lavar o templo depois com água, que ficou aquele sangue espalhado para tudo que é lugar. Então era basicamente um serviço pesado. Tinha que lavar a roupa do sacerdote, lavar as cortinas, lavar os utensílios, fazer isso, carregar prata, carregar... Então não era um serviço leve, era um serviço pesado que ninguém queria fazer. Tanto que depois os levitas ficaram com o cargo de servir ao Senhor. Só que antes era todo o primogênito. E por que tem uma palavra ali que tem uma conotação que aparece negativa? É justamente por isso. Porque eles não achavam que era uma coisa boa, os antigos israelitas, servir ao Senhor. Não nesse sentido, de ter que fazer serviço de templo, isso, aquilo, matar animal, essas coisas. Eles viam aquilo como algo que não era muito legal. Segundo um amigo meu, Ronaldo, ele falou até que eles tinham medo de servir ao Senhor. Porque a Bíblia ela causa um tipo de temor de Deus tão grande que as pessoas tinham medo até de chegar perto. Que nem, por exemplo, quando Moisés estava na montanha, tinha raio, trovão, a voz de Deus parecia a voz de 7 trovões, as pessoas tinham medo. A Arca da Aliança, teve um episódio que a Arca da Aliança foi cair, alguém foi pegar nela para segurar, a pessoa morreu na hora. Então as pessoas tinham essa imagem de um Deus que era temido. Então as pessoas morriam de medo de fazer esse tipo de serviço. Poxa, e se eu fizer uma coisinha errada, Deus vai me castigar e vai me matar. Então essas pessoas que eram os primogênitos, eles não queriam servir ao Senhor. E talvez por isso, esse acréscimo, né, que não é nem original do livro, ali do versículo 13, o autor tenha colocado isso. Que eles eram consagrados porque eles tinham que servir ao Senhor, mesmo tendo medo, receio e não querendo fazer isso. Já o versículo 11, que a gente leu, que ali já não é acréscimo, ali já muda o sentido. Ali já não tem essa palavra herém. Ali fala que os primogênitos, eles deveriam ser resgatados. O que é resgatado? Tinha que pagar um valor lá de resgate, conforme a lei de Moisés. Então eles não deveriam ser nem sacrificados nem servir ao Senhor. Eles teriam que ser resgatados. É uma lei antiga de Moisés. Eu já falei isso naquela passagem de Abraão, quando ele vai matar Isaac, que aquela passagem é justamente por isso, também não é real. Aquela passagem é para mostrar que os filhos de Israel, eles não tinham que ser sacrificados, eles tinham que ser resgatados, serem salvos e consagrados ou separados ao Senhor. Então não sei se deu para vocês entender, tá? Mas esse versículo aqui é acréscimo, e o autor colocou essa palavra negativa, vamos dizer assim, ambígua, herém, talvez por isso, pelo temor que as pessoas tinham de servir ao Senhor. Tá bom? Quem gostou, pessoal, dá um like aí, se ajuda a aumentar a atividade, o alcance do canal. Você já sabe o lenga-lenga, né? Ativa sininho, compartilha, comenta, enfim. Você já conhece o lenga-lenga. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.